Bom, eu acho que para a gente começar a falar da história de Alagoas, né, é preciso comentar inicialmente dois pontos que são importantes para a gente entender como essa história de Alagoas é contada. Uma é o acervo que existe disponível para se fazer pesquisa, a documentação, a forma como essa documentação foi guardada e o acesso que se tem a ela, né? E de outro lado, a escrita sobre essa história, como os intelectuais, como os historiadores, como os pensadores alagoanos discutiram e olharam esse passado alagoano. Então a gente tem uma documentação que é extremamente lacunar, basicamente porque quem constrói essa documentação e quem preserva ela são os vencedores. Então, de alguma forma, esse olhar se espelha na documentação, no acervo e na memória que está sendo compulsada pelos historiadores. Uma outra questão, no caso essa mais direcionada à historiografia, que é preciso entender o seguinte, que os historiadores que, grosso modo, se comprometeram a contar a história de Alagoas, de maneira geral, eles estavam vinculados aos espaços de poder, aos grupos oligárquicos, às autoridades provinciais ou então, posteriormente, às autoridades republicanas. Então, se você tinha uma sociedade escravista no Brasil imperial, em Alagoas, no período de província, você tinha que contar uma história que justificasse a escravidão naquele momento. Se você tinha uma república extremamente oligárquica, os historiadores que lançaram um olhar sobre o passado e que foram financiados pelo Estado, que foram financiados pelo poder alagoano, eles contaram uma história para justificar uma Alagoas antidemocrática, oligárquica. Então, essa historiografia, ela ressente-se do que o Dirceu Lindoso vai chamar de uma postura antimultitudinária. De maneira geral, os autores que escreveram sobre a história de Alagoas tinham pavor ao povo, tinham pavor à multidão. Então, de alguma forma, isso se espelha na sua escrita. O que é Alagoas antes de ela ser Alagoas? Formalmente, Alagoas fica independente de Pernambuco, se emancipa de Pernambuco em 1817. Até então, formalmente, Alagoas era Pernambuco. É claro que existia um processo de construção do espaço alagoano que vai se forjando desde o início da colonização. Só que isso não é algo que está dado, digamos assim, de imediato. Esse é um processo que vai se consolidando. E mesmo 1817 não se configura como, no meu ponto de vista, não se configura como ponto central para a gente entender Alagoas está formada a partir de aí. Então, de alguma forma, quem escreve a história de Alagoas mais antiga, a história da formação, escreve do ponto de vista de quem tem certeza de que Alagoas vai ser o que nós entendemos como Alagoas hoje. Quando você destaca a criação da comarca em 1711, você diz, grosso modo, que esse é um primeiro passo para a gente entender o processo que vai se instaurar e que vai desembocar em 1817. A questão é que quando a comarca é formalizada em 1711, não estava dado que ela iria, daqui a 100, 150 anos, ficar emancipada de Pernambuco. Efetivamente, Alagoas vai surgindo enquanto sul de Pernambuco. Aos poucos, é que esse processo vai se configurando e a gente começa a perceber que uma identidade geográfica, espacial, societária vai se constituindo. Para essa constituição, eu acho que são importantes três núcleos de povoamento, digamos assim, que vão servir de porta de entrada para o resto do território. Inclusive, eu vou pegar do mais ao norte para o mais ao sul. O mais ao norte seria Porto Calvo, certo? O que estaria na área central do que hoje é Alagoas seria Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Por que a Lagoa do Sul? Porque eles se referiam ao sul do que era Pernambuco. Do ponto de vista do alagoano, Alagoas do Sul não era sul, era o centro do estado. Só que esse estado ainda não existia. E
o terceiro desse núcleo de povoamento, de entrada para o resto do território, seria a atual cidade de Penedo. Então, a partir desses três espaços de povoamento inicial, nós vamos ter um processo de ocupação e de colonização contínua do sul de Pernambuco, que vai se configurar mais tarde na comarca, na província e no estado de Alagoas. A geografia, a gente percebe que os rios e riachos, eles vão ser extremamente importantes para a entrada nesse território. Com essa entrada, aos poucos a gente vai percebendo um processo de ocupação do espaço que vai grosso modo, se predominar a partir de três vertentes. A partir de uma monocultura da cana, é uma monocultura muito forte, mas que também não domina todo o espaço, mas enfim, é uma monocultura assentada no trabalho escravo, ou seja, uma monocultura escravista, e grosso modo uma monocultura que estava voltada para o mercado externo, ou seja, uma monocultura escravista exportadora. Esse tripé, ele ajuda a entender muito do que vai ser o ethos alagoano, como esse ethos alagoano vai se constituindo. Efetivamente, na constituição desse espaço sul de Pernambuco, que mais tarde vai ser Alagoas, a gente percebe que o litoral e uma parte da Mata Norte vai ter um traço canavieiro mais acentuado e mais oligárquico neste sentido. O Moreno Brandão, quando vai se referir ao extremo sul do que era Pernambuco naquele momento, ou seja, a região de Penedo, do Baixo São Francisco, ele vai dizer que para aquela região nós teríamos uma característica menos oligárquica e um pouco mais liberal, em função inclusive das atividades que eram realizadas naquela região, entre elas o pastoreio. Mas para dentro do território, no que hoje nós chamaríamos de sertão, aí você teria a figura do taciturno, a figura do sujeito que não gosta de fanfarronadas, do sujeito que confia desconfiando. Então você teria, grosso modo, essa caracterização a partir do que o Moreno Brandão coloca em sua obra História de Alagoas. Junto com essas questões, é bom identificar que tem dois eventos que são marcantes para a gente entender alguns dos traços constitutivos da nossa história, que vão perdurar durante muito tempo. A chamada Guerra Santa, em cima dos caetés. Os índios caetés canibalizaram o bispo Sardinha, e isso termina servindo de pretexto, de desculpa para dizimar, para perseguir essa população indígena. Os Cariri são da Praia do Francês, né? São do litoral do Francês, e aí com essa perseguição desde 1500, aí viemos parar aqui, né? Um lugar muito cheio de serra, se distanciar das mortes que teve os nossos antepassados. Hoje vivemos aqui, Chucurus Cariri, não sabemos nem de quantos anos aqui vivemos aqui. Que os caetés hoje só na escritura, né? Os caetés são originários de São Miguel dos Campos, né? E hoje não tem nada. Sobre a ocupação holandesa, é bom fazer um pequeno comentário em cima do Domingos Fernando de Calabar. Então,
muita gente termina ou por um espírito de construção da nacionalidade brasileira ou pelo espírito de construção de uma identidade alagoana, termina encontrando nisso um gesto heróico, enquanto outros vão dizer que esse teria sido o gesto de um traidor. Porque enquanto uma pessoa que abandona a coroa portuguesa, que vai para o lado do invasor holandês, ele teria que ter a sua imagem representada como um traidor que não deveria entrar no panteão da história pátria. Até o final do século XIX, quando a coroa portuguesa, no caso Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, estavam sob o comando do Império Brasileiro, você tem uma história que olha para Calabar enquanto um traidor. Mais ou menos no final do século XIX, quando o Brasil deixa de ser império e passa a ser uma república, é preciso construir uma história que remeta ao passado e que encontre quais seriam os heróis dessa nova nacionalidade brasileira e republicana. Sair de um lado para o outro era você optar por um projeto de colonização mais moderno. A Holanda, naquele momento, se configurava como uma das principais praças capitalistas da Europa, que o projeto holandês era mais progressista e mais capitalista, e naquele momento isso significaria moderno, para a sociedade colonial. Os dois autores que vão abandonar a ideia de Calabar traidor e vão colocá-lo enquanto herói dessa civilização alagoana seriam o Jaime de Altavilla e o outro o Craveiro Costa, que já escrevem no século XX, são autores de uma Alagoas republicana, de uma Alagoas que quer aprofundar os traços da sociedade capitalista. Então seria importante nesse momento configurar o Calabar não mais como um traidor, em si como um herói. Os mucambos, eles conseguem um espaço mais amplo de resistência. É o maior quilombo das Américas, é o maior quilombo das sociedades escravistas modernas. Isso é algo que deve ser louvado, isso é algo que deve ser ressaltado na resistência negra, mas ela vai gerar alguns aspectos que vão diminuir outros processos de resistência e de luta cotidiana que os escravos sempre fizeram ao longo dos 350, 400 anos de escravidão. Outras formas de resistência e, por exemplo, pequenos quilombos que a gente sabe que existiram durante o século XVIII, o século XIX, que são ofuscados em função do Quilombo dos Palmares, da grandiosidade que foi o Quilombo dos Palmares. Com o Quilombo dos Palmares foi construída, digamos assim, um verdadeiro arsenal de guerra, um verdadeiro Estado militarizado para destruir aquela experiência. Esse processo ele termina ganhando fôlego principalmente no final do século XVII e entre 1790 e 1795 nós vamos ter o processo de extinção final da principal experiência do Quilombo dos Palmares. Efetivamente, após a morte do Zumbi, em 1895, os principais mucambos foram dispersados. Mas, ao longo de todo o século XVIII, pelo menos durante mais 50, 60 anos depois da morte de Zumbi, nós vamos perceber diversas investidas da coroa portuguesa contra outros ajuntamentos de escravos foragidos, e vamos perceber concomitantemente a resistência desses escravos em serem
recapturados, em voltarem para a escravidão nas senzalas. No início do século XVIII, em 1711, quando é formalmente criada a comarca de Alagoas, que já seria uma primeira configuração administrativa para denotar, para designar o sul de Pernambuco de maneira diferente, a comarca dá uma configuração jurídica mais forte para que as autoridades da região perseguissem com mais zelo esses grupos sociais que não se conformassem à ordem colonial que estava sendo imposta. A emancipação política de Alagoas é um processo de longo prazo que começa por volta de meados do século XVIII, 1750, 1760, e não se completa até 1844, ou seja, 100 anos depois. Agora, nesse processo inteiro de configuração autônoma de uma comarca e depois província de Alagoas, o ano de 1817 como um marco, como um ponto importante. Por quê? Porque é a partir daí que um alvará régio vai dar um aparato jurídico a essa emancipação. Existem algumas interpretações sobre 1817. As duas principais são as seguintes. Uma diz que havia um processo de evolução social e econômica que inevitavelmente geraria essa emancipação política de Alagoas. Uma segunda interpretação diz que isso não era algo necessário. Na verdade, em 1817 se configurava como a emancipação política de Alagoas como uma espécie de prêmio que a coroa estava dando aos habitantes do sul de Pernambuco por terem se posicionado do lado da coroa contra os revolucionários pernambucanos de 1817. Mas ambas elas partem do pressuposto de que Alagoas, no século XIX, já está emancipada. Com relação ao século XIX, é preciso destacar o movimento dos cabanos. É um movimento que acontece entre o sul de Pernambuco e o norte de Alagoas, pegando o litoral e a mata e um pouco do agreste. Essa revolta dos cabanos, ela ocorre entre o final da década de 1820 e o final da década de 1830. Alguns autores chegam a afirmar que ela dura pelo menos até a década de 1840, nas querelas que vão ocorrer entre os lisos e cabeludos em 1844, por exemplo. Então, o Dirceu Lindoso tem um trabalho clássico sobre esse movimento, que é o livro chamado Utopia Armada, que é um dos principais livros para a gente entender o que é a história, o que é a historiografia de Alagoas, apesar de centrar foco em um evento. Ele é um livro que meio que ilumina muito da nossa história, muito dos nossos traços culturais e muito da forma como a escrita da história de Alagoas foi levada adiante. E ele coloca basicamente o seguinte, que há um silêncio em cima dos cabanos, um silêncio que é imposto pelas elites letradas do século XIX e do século XX. Um silêncio imposto pela historiografia antimultitudinária, a historiografia que não queria fazer aparecer o escravo, o rebelde, o papamel, o sitiante, o pequeno agricultor. Quer dizer, tudo que cheirasse a povo era silenciado por essa historiografia. E aí a gente tem uma dupla ironia, uma dupla perversidade nesse processo histórico. Num primeiro momento, a gente percebe que os cabanos são derrotados enquanto movimento social, são vencidos pelas forças militares da província. Em um segundo momento, eles são vencidos na Batalha da Memória, porque eles têm a sua fala destroçada. A documentação que conta aqueles eventos é uma documentação feita pelos algozes. Então, você tem
uma historiografia que vai ser escrita a partir do ponto de vista dos algozes, a partir do ponto de vista dos vencedores, e de alguma forma isso silencia, no segundo momento, a história cabana. Desde o início do século XIX até o final do século XIX, 1880, 1885, você vê um decréscimo significativo dessa mão de obra escrava. Isso vai fazer com que surjam diversas outras formas de arranjo para o trabalho no período, não necessariamente trabalho juridicamente livre. Outras formas de arranjo vão se sobrepor e vão ser hegemônicas à escravidão a partir do final do século XIX, mas que não configuram necessariamente mercado de trabalho livre, um trabalho juridicamente livre. A gente vai perceber diversas imposições, diversas formas de coerção e de violência em cima dos trabalhadores, mesmo depois do fim da escravidão. É um pouco em função disso que a gente vai perceber a organização e o surgimento de uma consciência operária, de uma consciência forjada pelos trabalhadores, inclusive a partir das lutas que remetem ao final da escravidão, com o abolicionismo e com o republicanismo. Então, nesse processo histórico, a gente vai ver em 1897, 1898, 1912, 1905, um conjunto de manifestações, de comícios, de surgimentos de associações de operários, de associações de artistas e de artesãos, que vão se configurar no que a gente mais tarde vai chamar de movimento operário. Esse movimento vai ser duramente combatido pelas oligarquias do período, muito particularmente no momento em que vai surgir um imaginário em torno do início da República Alagoana como sendo a terra dos marechais. Ele surge inicialmente a partir, digamos assim, de uma certa coincidência e o fato de os dois primeiros presidentes da República do Brasil foram alagoanos. Um, Marechal Deodoro da Fonseca, e o outro, Marechal Floriano Peixoto. Efetivamente, eles eram alagoanos, digamos assim, há muito tempo fora da pátria local, fora da pátria alagoana. Eles haviam perdido, no meu entendimento, muito desse traço do que a gente imputa como sendo traço de alagoanidade. Apesar disso, eles vão ser extremamente populares aqui no estado, principalmente a figura do Floriano Peixoto, que se reveste um primeiro político de extremo carisma e de aceitação popular, apesar de ser um presidente que foi extremamente forte e extremamente ditador, perseguindo movimentos que ocorreram no Brasil inteiro no início da República, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Apesar disso, aqui em Alagoas vai se forjar aos poucos um discurso em cima desses dois marechais e particularmente do Floriano Peixoto, um florianismo de tonalidades popular, que vai gerando uma tradição de se remeter a esta terra, a esta Alagoas como sendo terra dos marechais. Mas é bom destacar também que essa ideia de terra dos marechais, mais uma vez, é uma leitura aristocrática, é uma leitura das elites, é uma leitura autoritária do passado alagoano, na medida em que você encobre um conjunto de outros personagens, um conjunto de outros processos históricos e movimentos sociais que são populares. E aí você termina destacando a figura deste ou daquele marechal, ou seja, deste herói, daquele herói. Nesse mesmo início da República, figuras que são emblemáticas de todo o movimento operário, como a figura do João Ferro de Oliveira, um tipógrafo socialista que morre aos 32 anos de idade e que, quando ele morre em 1902, há um impacto em todo o movimento operário brasileiro, porque ele já tinha um renome em nível nacional. Então, você encobre, a partir do imaginário da Terra dos Marechais, lideranças populares como o João Ferro. Mais para frente, em 1912, nós vamos ter um outro momento marcante para entender um pouco da nossa história,
uma disputa entre dois grupos oligárquicos. De um lado, a oligarquia liderada pelo Euclides Malta, e de outro, a oligarquia que estava sendo liderada pelo Fernandes Lima, mas que tinha como um dos cabeças uma outra liderança, o Clodoaldo da Fonseca. Efetivamente, a partir de uma série de escaramuças e de eventos que não caberia a gente colocar aqui com tanta minúcias, em 1912 ocorre a saída de uma oligarquia, a chegada de outra oligarquia no poder. Vai ser aquilo que o Douglas Aprato Tenório vai chamar de a metamorfose das oligarquias. Você tira uma, coloca outra oligarquia e o governo continua oligárquico e antipopular. Junto com essa transição, com essa metamorfose das oligarquias, nós vamos ter nessa confluência o chamado Quebra dos Terreiros de Xangô em Alagoas, que é uma perseguição atroz, extremamente violenta aos cultos afrodescendentes que existiam particularmente em Maceió, ora em bairros centrais, ora em áreas periféricas da capital alagoana. Então, vai haver uma soma de fatores que vai levar a uma sublevação popular que vai colocar parte do povo perseguindo e atacando, né, incendiando e desbaratando todas, a grande maioria desses terreiros de Xangô em fevereiro de 1912. Esse evento ele vai ajudar a explicar um pouco da queda da oligarquia dos Maltas e do surgimento, né, da ascensão ao poder da oligarquia liderada pelo Clodoaldo da Fonseca e Fernandes Lima. Esse é um momento tão rico e tão importante da nossa história que o Disseu Lindoso vai chegar a afirmar que o século XX em Alagoas só começa em 1912. Tal é a importância e o significado desse momento histórico. É bom falar um pouco da experiência anarquista aqui no Estado, principalmente a partir das figuras do Otávio Brandão e do Antônio Bernardes Canella. O Otávio Brandão era filho de família tradicional alagoana, mas que a partir de um impulso ético e político que ele possuía dentro de si, e a partir das leituras que ele ia fazendo, era um verdadeiro intelectual, digamos assim. Ele começa a perceber um conjunto de injustiças e se posiciona. E durante os anos de 1916, 1917, 18 e 19, ele vai ser um intelectual de tendência anarquista aqui no Estado. E ele vai se associar durante um período à figura do Antônio Bernardes Canella, que vai ser que vem para Alagoas em 1916. Ele já vem perseguido e termina montando um jornal no interior de Alagoas, em Viçosa. Ele passa o ano de 16 em Viçosa e monta um jornal, A Tribuna do Povo. No ano seguinte, em 1917, ele vem para Maceió e, ao longo de quase todo o ano de 17, ele edita o jornal A Semana Social, que é um dos principais jornais operários do período. E a gente percebe um tom muito forte de postura anarquista na sua obra, na forma como ele editava o jornal. Durante a segunda década do século XX, principalmente a partir de 1914, 1920, o movimento operário, uma parte significativa dos sindicatos ou da Confederação Operária, vai ser liderado pela tendência anarquista, vai ser hegemonizado pelos anarquistas. A partir de 1919, no caso de Alagoas, começa a ocorrer uma perseguição mais forte das oligarquias locais em cima dos anarquistas, e eles vão diminuir a sua presença e a sua liderança no movimento operário, nos sindicatos e nas associações de trabalhadores. E no contexto de greves nacionais, num contexto de profunda agitação do movimento operário no país inteiro, certo? Aqui em Alagoas vai haver um debate em torno da forma como Canelas encaminhava o seu jornal
que tinha muita influência nas camadas letradas e nas camadas populares, e a elite vai cancelar essa leitura anarquista que aparecia no jornal A Semana Social. Eles vão perseguir, o Canela sai corrido de Alagoas, porque senão ele ia terminar sendo preso e talvez até morto, e o jornal é cancelado. O Otávio Brandão resiste por mais de 2 anos e só depois é que ele termina saindo de Alagoas, porque senão ele também seria preso e estaria correndo risco de morte. Então, nesse processo de constituição do Partido Comunista, entre 1945 e 1947, nós vamos ter um momento significativo de organização do partido, com a eleição de uma bancada de 3 deputados comunistas, um fato inédito na história de Alagoas, que vai terminar gerando a ilegalidade do partido no país como um todo e em Alagoas, consequentemente. Inclusive, os deputados chegam a ser caçados e perseguidos. Junto com esse processo, nós vamos ter um período de intervenção nos estados brasileiros e em Alagoas, a família Góes Monteiro é que vai ser uma família importante para a gente entender os destinos de Alagoas a partir desse processo revolucionário. Só com o Muniz Falcão, a experiência populista do governo Muniz Falcão, é que nós vamos ter, alguns historiadores, o Douglas Aprato e outros colocam como sendo o governo mais progressista, mais à esquerda que nós tivemos aqui no estado. O Muniz Falcão, pelo fato de ele ferir interesses dominantes das oligarquias alagoanas, vai ser construída um grupo de oposição extremamente forte na Assembleia e em vários outros municípios do estado, que vão exigir o impeachment do Muniz Falcão. Esse é um processo extremamente complicado, bem contado pela obra do professor Douglas Aprato Tenório, que vai terminar gerando um tiroteio que vai ter proporções nacionais e até internacionais, certo? E vai colocar um pouco a ideia de que em Alagoas a violência é marca constitutiva dessa história. É preciso que a gente perceba um conjunto de outros aspectos progressistas, aspectos de modernização que matizam um pouco essa ideia de que aqui só tem violência, de que aqui só tem crime. Você destacar, de um lado, as forças populares, os movimentos sociais e o Partido Comunista, por exemplo, que tentam construir espaços de sociabilidade pública, de construção de conquistas e garantias de direitos para a sociedade civil organizada, para os trabalhadores, para diversos setores da sociedade. Por outro lado, você percebe grupos oligárquicos assentados no latifúndio, assentados em práticas coronelísticas e clientelísticas que tentam perdurar o atraso da nossa sociedade. Entre o final do século XIX até pelo menos da década de 30, você vai ter primeiro um embate entre os engenhos, os antigos banguês e o processo de modernização dessa agroindústria que vai terminar gerando as usinas. Mas, apesar dessa transição, você vai ter também um embate entre, de um lado, uma proposta mais avançada de capitalismo para Alagoas, que se configuraria no parque têxtil, na indústria têxtil alagoana, entre elas, principalmente, Fernão Velho, um polo mais dinâmico do capitalismo que estaria sendo implantado em Alagoas, mas que, em função de uma série de questões, termina sendo suplantado pela hegemonia da cana-de-açúcar, pela hegemonia do setor canavieiro, que vai ser marcadamente atrasado e vai ser uma via de capitalismo menos democrático, mais autoritário e mais vinculado a aspectos passadistas da nossa história. Delmiro, uma época em 1911, entre 1911 e 1913, começou a construção da usina de Angiquinho, né? Segunda usina a produzir energia elétrica no Brasil e a primeira usina no Nordeste. Um avanço para a época que nem as
as grandes metrópoles, assim, citando Recife e Maceió, possuíam energia residencial na época. E o Delmiro, com uma construção de uma usina encravada lá na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, além de trazer essa energia residencial para casa, construiu uma fábrica de linhas aproveitando esse potencial energético. Então dá-se início o processo da industrialização no Nordeste a partir do advento da construção da usina de Anchiquinho, que muitas pessoas consideram ainda hoje digamos assim, um projeto piloto das grandes hidrelétricas que existem hoje. Para Alagoas, em particular, isso vai significar o cancelamento de experiências extremamente significativas que vinham sendo realizadas pela mobilização popular. Alguns autores chegam a colocar que Alagoas foi muito importante para que o golpe desse certo no resto do Nordeste, principalmente em função de um profundo conservadorismo que existia em parte das elites e da sociedade alagoana. Tem um autor jovem chamado Fernando Medeiros que vai pesquisar, num livro chamado Homo Inimicus, ele vai pesquisar como a igreja constrói um imaginário anticomunista para os fiéis e para boa parte da sociedade alagoana. Prepara o ambiente para fazer com que a população convirja e apoie os golpistas. Isso acontece em Alagoas, mas de qualquer forma é preciso salientar que muita gente, inclusive da igreja, foi contra o golpe, lutou contra o golpe, resistiu ao golpe e se organizou em diversas formas de manifestação. Uma delas a partir do movimento estudantil. Uma outra forma de resistência vai ser realizada pela esquerda armada no país como um todo. Em Alagoas, nós vamos ter um pouco dessa experiência contada a partir do surgimento da AP, da Ação Popular. E a Ação Popular vai terminar construindo a possibilidade de uma guerrilha rural no sertão alagoano, em que eles vão articular esses militantes da esquerda armada, junto com o sindicalismo rural, com os sindicatos rurais de Pariconha e com um agrupamento indígena, um povo indígena que existia na região. Em Alagoas, nós vamos ter resistência ao golpe e à ditadura militar que vai durar até 1985. Essa resistência, inclusive, ela ajuda a entender o processo de redemocratização do país como um todo. E no caso de Alagoas, vai ser muito importante diversas lideranças, entre elas o Freitas Neto, certo? A rearticulação do PDT e a rearticulação do Partido Comunista, liderado pelo Nilson Miranda e etc. Nesse momento, a gente já sabe, né, que o Jaime Miranda, que era uma das principais lideranças do Partido Comunista, havia sido preso, torturado e morto nos cárceres da ditadura, certo? O corpo dele nunca foi encontrado e o Nilson Miranda, como parte da tradição da família Miranda, da família de tradição comunista, vai junto com uma série de outras pessoas rearticular o partido a partir do início da década de 80. Isso vai gerar uma série de embates e entre esses embates, já no final da década de 1980 e início da década de 90, isso vai terminar fazendo com que surja a figura do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello ganha projeção nacional enquanto caçador dos marajás, é uma imagem que vai ser construída pela mídia nacional. Ele chega ao governo federal, vai sofrer um processo de impeachment e enquanto isso em Alagoas nós vamos ter uma dobradinha de dois governadores que vão ficar se revezando no poder durante muitos anos, o Divaldo Suragi e o outro Guilherme Palmeira. Esses dois governos vão configurar uma etapa da administração pública e da gestão do Estado em Alagoas, que termina se cancelando, termina se exaurindo, digamos assim, com o processo
de mobilização popular, vai ter como marco 17 de julho de 1997. Como a gente percebe, esse longo processo de formação histórica de Alagoas comporta generosidade e barbárie, comporta violência, mas comporta muita alegria, comporta autoritarismo, mas comporta resistência. Apesar de a gente ter uma elite extremamente autoritária, assentada no latifúndio, no mandonismo, a gente percebe que ao longo de toda a nossa história, o espírito popular, o espírito de se revoltar contra o que está sendo imposto de cima para baixo, ele se revela ao longo de toda a nossa história. Ora na figura dos caetés, ora na figura de Zumbi, do Quilombo dos Palmares, ora na figura dos cabanos, ora na figura dos abolicionistas e dos quilombos que surgem no século XIX, ora na figura dos socialistas, dos anarquistas e dos comunistas, do movimento operário, figuras como João Ferro de Oliveira, figuras como Otávio Brandão, o próprio Graciliano Ramos, que vai ser um marco da literatura nacional e da literatura mundial, vai ser preso aqui em Maceió pela ditadura do Getúlio Vargas. Ele revela o quanto de Alagoas resiste a essa face do mando, a essa face da violência, essa face do autoritarismo. Acho que a figura do Graciliano Ramos, inclusive pela sua força ética, pela sua postura política e pela sua envergadura estética e intelectual, revela a parte boa, a parte produtiva, a parte que deve ser destacada como a melhor para ser vista da nossa história. Então, a formação histórica de Alagoas comporta essas duas dimensões. O que nós vamos fazer com Alagoas daqui para frente depende muito do que foi o nosso estado, do que foi a nossa formação histórica, mas também depende muito das opções que nós vamos realizar enquanto sujeitos históricos que ajudam a construir a história da nossa cidade, a história do nosso bairro, a história do nosso estado, a história da nação brasileira e, claro, a história da humanidade. Então, o que é que nós vamos fazer com o que fizeram da nossa história? É isso que está para cada um responder. Para terminar, eu gostaria de citar o Dirceu Lindoso: Alagoas é o que se ama e dói.